falar um pouco sobre a influência dos elementos químicos no aço. Aí já entra um pouco aí na apostila de vocês. O que são esses elementos de liga, né? Elementos de liga significa casamento de elementos químicos, ou seja, o que dá liga, aquilo que se mistura. É como se fosse ali o cimento com a estrutura da construção civil, né, da alvenaria. Então, cada elemento químico encontrado na natureza, ele gera uma influência significativa no aço. Vários elementos que são encontrados, tá? Então, ó, para efeito de elemento de liga, consideraremos que ligar é o processo de adicionar o metal ou não metal aos materiais puros com o objetivo de acrescentar as propriedades mecânicas. Então, esses elementos de liga, né, esses que são componentes químicos, né, que são elementos químicos, eles geram uma influência significativa no aço, podendo ser metais ou não. Por exemplo, o manganês, ele é um metal, só que o silício, ele não é um metal, ele é um metalóide ou semimetal. Existem alguns elementos que são adicionados no aço e não é metal, tá? São outros elementos que são chamados metalóides. Aqui, os elementos de liga mais comum e seus efeitos nas propriedades do aço são o carbono, gente. Como nós, né, falamos anteriormente, o carbono ele é o elemento mais eficaz para o emprego e de menor custo para aumentar a dureza e a resistência dos aços. Então, quando nós adicionamos carbono no aço, ele aumenta a rigidez, aumenta a dureza e até 2%, já, tá, gente? Então, acima de 2%, nós temos aí o ferro fundido. Então, assim, ó, quanto maior a quantidade de carbono, menor será a sua soldabilidade. O conceito de soldabilidade é o seguinte, é a capacidade do aço a ser soldado sob condições normais. Então, quanto maior a soldabilidade, mais fácil esse aço será de ser soldado. Quanto menor, o que está dizendo aqui, ó, menor a soldabilidade, tá? Ó, quanto maior a quantidade de carbono, menor a soldabilidade. São grandezas indiretamente proporcional. Se eu aumento o carbono, eu diminuo a minha soldabilidade. Maiores valores de parâmetro de soldagem. Então, se eu tenho a maior quantidade de carbono nesse aço, eu tenho que ajustar ou elevar meus valores de corrente, tensão, velocidade do arame, corrente, independe do processo, tá, gente? Hoje a gente não vai falar aqui sobre um processo X ou Y. Não, a gente vai falar realmente sobre o fundamento. Porque quando você entende o fundamento, você consegue soldar em qualquer processo. A necessidade de pré-aquecimento também aumenta com a quantidade de teor de carbono. E as taxas de resfriamento, elas devem ser mais longas. O que significa isso? Se eu tenho um aço que eu tenho o maior teor de carbono, eu preciso de pré-aquecimento, porque a maior quantidade de carbono gera o quê? Dureza. Então, se eu soldo esse aço rapidamente, e a solda ela é um aquecimento e um resfriamento muito rápido, né? É um aquecimento localizado, o que acontece? Eu posso temperar esse material. O que é a temperabilidade? É o endurecimento, a capacidade do material gerar têmpera, sofrer têmpera, né? O endurecimento, geração de martensita, microestrutura frágil, o material ele vai ficar duro, porém quebradiço. É como se eu pegasse um ponteiro lá, pego um ponteiro, aqueço esse ponteiro, e aí eu resfrio ele rapidamente. O que vai acontecer com esse ponteiro? Ele vai ficar extremamente duro, porém quebradiço. E aí, pergunto a vocês aqui, ó. Vocês já ouviram falar na classificação SAI, que é a Sociedade Americana de Engenheiros Automobilísticos, que classifica o aço de acordo com os dígitos. Por exemplo, o aço 1020, o aço 1045, o aço 1050. Vocês já ouviram falar nessa classificação? Fala para mim aí, que eu quero ouvir vocês aí. Participa um pouquinho aí. Bem pouco, Bruno. Sim, Bruno. Com certeza, já ouvi bastante. Quem trabalha aí na área, com certeza tem aí essa... Já ouviu, né? Essa nomenclatura. Que é o aço 1020, o aço 1045, o aço 1050. E quem nunca ouviu falar, quem está se preparando aí para entrar na área, vai ouvir muito falar sobre isso. Então, a classificação SAI, ela determina os aços de acordo com os dígitos e o seu
percentual de carbono e vários elementos. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Beleza, então, como determina o percentual do teor de carbono no aço 1020? É só vocês traçarem uma vírgula aqui, gente, ó, por exemplo. Então, é só o aço 1020, você traça uma vírgula aqui, e ele significa que ele tem 0,20%, gente, teor de carbono. É bem pouquinho, 20% é 1/5 de 1% de teor de carbono. E já gera uma dureza significativa no aço. Por exemplo, o aço 1045, você traça uma vírgula aqui, ó, ele tem 0,45% de teor de carbono, ou seja, quase 0,5% de carbono, e já é um aço muito duro. Quem, né, já trabalhou, quem já soldou, sabe que realmente é um aço extremamente duro. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Ó, aí aqui nessa classificação aqui, ó, por exemplo, o aço que vem o 1, ele é o aço carbono simples. Se ele vier o 1 aqui na frente, ele tem um teor de enxofre. O 2, ele já é um aço um pouco impuro, por quê? Ele tem um teor de enxofre e fósforo. E eu vou dar um exemplo para vocês, que eu dei aula para um pessoal lá. O quê? E aí, gente, desliga o microfone de vocês aí para não estar gerando esse ruído externo aí, tá? De comunicação paralela. Então, assim, por exemplo, o aço 1020, ele é completamente diferente do aço 1220. O que aconteceu no Maracanã? Eles especificaram um tipo de material. Eu estou falando isso porque eu dei aula no curso de inspetor de solda nível 1 para o cara que foi trainee do inspetor de solda nível 2, o projetista lá do Maracanã. Eles fizeram, na verdade, foram 2 ou 3 Maracanãs que eles gastaram de dinheiro. Eles receberam esses materiais e a especificação veio 1220. Na verdade, o aço era 1020. Por causa de um dígito, o inspetor de solda reprovou a obra inteira. E aí eu não vou entrar em questões políticas, porque não sei se foi realmente algo que foi assim feito de forma... foi feito de má fé, enfim. Só que foi uma falha técnica. Por quê? O aço 1020, ó, esse segundo dígito, ele tem um percentual de enxofre e fósforo elevado. Então, materiais de baixa qualidade, né? Para a fabricação de estrutura. Agora, dependendo se for para outro tipo de equipamento, eles têm aplicação. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Aí eu vou passar esse material aqui, tá? Que, por exemplo, se vier o 4 aqui, ele tem uma quantidade toda de nióbio. O nióbio ele consegue estabilizar melhor aí a granulometria dos aços. A gente vai estudar sobre os grãos, a gente vai estudar sobre a estrutura atômica do material, a gente vai estudar sobre a parte de nucleação, crescimento dos clusters, dos pequenos embriões. A gente vai entrar na parte de metalurgia da soldagem a fundo. Então, eu tenho que fortalecer aqui a base. Essa aula é o alicerce. Quem não pegar essa aula aqui, se bem que vai ficar gravada, né? Já está sendo gravada. Mas tem que assistir essa primeira aula para assistir as outras, tá, gente? Então, ó, como vocês podem ver, o aço 1020 e 1045 determina a sua composição química diferente. E aí, gente, também diferencia no seu uso final. E o mesmo vale para todo tipo de aço. Então, assim, vocês como soldadores, como profissionais na área de solda, trabalhando na área operacional, como técnico, como inspetor, como engenheiro, vocês têm que ter em mente que um determinado tipo de eletrodo tem que ser aquele, um determinado tipo de material. Então, tem que conhecer o material, gente. Tem que conhecer o material, tá? Antes de soldar, antes de fazer qualquer coisa. Beleza? Ô, Bruno. Sim. Se não tiver discriminado no material, qual material que é? Só no visual eu consigo saber? Não. Você precisa do certificado de recebimento desse material, que vem especificado todo o elemento químico. E é isso que o nível 2 faz. Ele pega o certificado de recebimento do material e ele compara com esses elementos químicos e ele vai na norma e busca um consumível para atender aquele determinado material. Na maioria das vezes, para quem já conhece o material, já sabe qual o eletrodo, qual metal de adição utilizar. Se não tiver o certificado de recebimento de material, tem que fazer um ensaio chamado teste por ponto, que você prepara a superfície através de gotas estipulado pelo procedimento e uma coloração que é demonstrada ali espontaneamente ou através de um procedimento chamado eletrólise, uma reação espontânea ou forçada desse material, através de comparações
de cores com tabelas, você consegue identificar se é um aço carbono, se é um aço 1020, se é um aço 1045, se é um aço inoxidável, se é um tipo de aço metal não ferroso, né? E assim, enfim, tem Entendi. vários tipos de Bruno, materiais. Sim. só para complementar aí, né? Existem meios práticos, né? Na verdade, para quem está na área. A centelha, né? A pra- centelha, vai falar da centelha. Isso. Tanto a centelha quanto a lima, né? No caso de ser aço fundido ou ser ferro fundido, tem como Muito você bom. ver na lima. E a questão do identificador de molibdênio, no caso de ser 304 ou ser 316L, né? A gente Perfeito. utiliza muito também. Né? Só para Perfeito. dar né, aquela na Muito pergunta obrigado, do Lucas. amigo aí. Contribuiu bastante, cara. E tem, gente. Mas assim, Professor, a gente a não gente também pode falar pode- um material que a gente não conhece. A gente tem que chegar e identificar o material, gente. Do que se trata esse material? É um aço carbono? É um aço baixa liga? É um aço de qualidade estrutural? É um aço inoxidável? A gente vai falar sobre tudo isso, tá? a gente também pode identificar o material pela metalografia, né, professor? Então, cara, a metalografia seria um ensaio mais profundo para a gente identificar microestrutura do material, né? E assim, é realmente um ensaio mais a fundo, né? Isso aí já é a parte de ensaios mecânicos, de metalografia. A gente não vai entrar nessa parte aqui, tá? Só para deixar claro, mas a metalografia ela é para identificar ângulo de grão, tamanho de grão, microestrutura ali, penetração da solda, assim como a macrografia também, beleza? Mas vamos avançar, gente. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não, então vamos continuar. Tá vendo? Ó? Aí tem a classificação completa para vocês aqui. Classificação completa de cada dígito. O 1, aço carbono simples. O 2 é um aço níquel. O 3, aço cromo. 4 é o aço molibdênio. Que tem um percentual de molibdênio, a gente vai estudar sobre cada um elementos químicos desses, tá, gente?